Olá, professora. Me chamo Romo Oliveira. Faço parte do grupo juntamente com o Thaliton e a Ana Luísa e ficamos responsáveis por apresentar para a senhora um pouco do ciclo do oxigênio. Também, especificamente, eu fiquei responsável por apresentar a parte inicial a respeito das etapas que fazem parte desse ciclo. Dando uma introdução inicial ao oxigênio, né, o ciclo do oxigênio ocorre naturalmente, certo? E ele é vital para os processos de continuidade da vida em nosso planeta da forma como nós conhecemos a vida hoje. Ou seja, processos como respiração celular, como fotossíntese, não seriam capazes de ocorrer se não fosse o oxigênio. Ele é peça vital nesse processo. E o ciclo ocorre basicamente em duas etapas, tem uma terceira também que irei falar mais ao final, mas a princípio é a fase de produção, temos a fase de consumo e temos a participação do oxigênio no miniciclo do ozônio, que também é de extrema importância. Também falando um pouco a princípio da fase de produção, irei deixar o esquema aqui ao lado na tela para que vocês possam também acompanhar. A fase de produção acontece da seguinte forma: organismos que fazem fotossíntese são responsáveis pela produção do oxigênio, certo? Ou seja, plantas, algas e cianobactérias produzem oxigênio. Eu vou deixar aqui ao lado também a equação da fotossíntese para que vocês possam ver onde o oxigênio se encaixa. Também, e são os seres que são responsáveis pela produção do oxigênio. Porém, a natureza ela não produz nada que não venha a ser aproveitado. Então, da mesma forma que o oxigênio é produzido, ele também é aproveitado, é consumido por outros organismos, certo? Isso acontece justamente na segunda etapa, que é a etapa de consumo. E como é que esse consumo ocorre? Existem basicamente 4 formas de consumo do oxigênio pelos organismos em nosso planeta, certo? A principal, a primeira, é a respiração celular. Ou seja, os seres aeróbicos, eles utilizam o oxigênio através da respiração, e esse oxigênio ele é utilizado na respiração celular para formar a famosa molécula de ATP, que é o que dá energia para que o metabolismo do corpo ocorra. Então é de extrema importância. Esse processo vai consumir o oxigênio, vai gerar gás carbônico e é de extrema importância. Também, então essa é a primeira forma como o oxigênio é consumido por parte dos organismos. Também, além da respiração celular, nós temos a segunda forma, que é a de decomposição. Ou seja, os decompositores, que também está esquematizado no esquema ao lado, nessas setas verdes ao fundo da tela. Os decompositores, eles quebram as moléculas orgânicas na decomposição, porém, para que essa quebra ocorra, eles precisam utilizar o oxigênio. Sem o oxigênio não tem como os decompositores cumprirem o seu papel. E desse uso do oxigênio também é gerado gás carbônico, e água também é gerada nesse processo que os decompositores fazem de utilização do oxigênio. Bem, a terceira forma é a combustão, também esquematizada mais ao lado esquerdo. E no caso da combustão, perdão, como é que ocorre? Toda a queima de combustível, seja madeira, carvão, gasolina, vai utilizar o oxigênio. Não tem como haver queima de combustível na ausência do oxigênio. Um teste básico que o pessoal faz bastante é colocar uma vela em um prato com água, cobrir com um recipiente de vidro para formar ali um sistema isolado. A partir do momento que o oxigênio do pote de vidro é consumido, a vela para de queimar, a chama se apaga. Então, sem oxigênio, nós não temos como ter a queima de combustíveis. E essa é a terceira forma como o oxigênio também é consumido. A quarta forma é a formação de óxidos, ou seja, a ferrugem é um bom exemplo, porque só tem como acontecer o ferrugem quando o oxigênio está sendo consumido naquela superfície. Ou seja, no espaço, no vácuo, não tem como haver ferrugem, porque depende também unicamente do oxigênio para que aconteça o processo de ferrugem em superfícies metálicas. Tá bem? E por fim, nós temos o oxigênio na forma de ozônio, que é o O3. Tá bem? Ou seja, a atmosfera é protegida pela camada de ozônio e o oxigênio participa ativamente do processo de formação do ozônio, certo? Ou seja, se não fosse o oxigênio ser utilizado também, de certa forma, queimado, vamos por assim dizer, não teria como a camada de ozônio ser formada, que é a camada justamente que nos protege dos raios solares, daqueles que seriam nocivos para a continuidade da vida. Também. Então essa é uma relação básica de como o oxigênio se comporta e como o ciclo ocorre, e irei passar para que os colegas possam dar continuidade. Tá bem?
A queima de combustíveis fósseis, como petróleo, carvão e gás natural, é uma das principais atividades humanas responsáveis por alterações no ciclo do oxigênio. Um dos principais processos que contribuem para a produção de oxigênio é a fotossíntese, realizada por plantas terrestres, algas, cianobactérias marinhas. Durante a fotossíntese, esses organismos eles absorvem dióxido de carbono e água, e com o auxílio da luz solar, eles produzem glicose e liberam oxigênio como subproduto. Esse oxigênio ele é liberado na atmosfera, tornando-a disponível para os processos de respiração dos animais, decompositores e também para a combustão de materiais orgânicos. A interferência humana nesse ciclo ela ocorre principalmente através da queima de combustíveis fósseis, um processo que consome grandes quantidades de oxigênio e libera muito CO2. O aumento global do consumo desses combustíveis fósseis nas últimas décadas, especialmente após a Revolução Industrial, passou-se a se retirar quantidades significativas de oxigênio da atmosfera de forma contínua. Estudos como o de Ralph Killing, eles mostraram que os níveis atmosféricos de oxigênio vêm diminuindo lentamente desde os anos de 1980, e embora essa diminuição ela ainda não represente um risco direto à saúde humana, uma vez que o oxigênio atmosférico continua acima de 20%, ela vai indicar um desequilíbrio ecológico crescente. E outro fator agravante é que o aumento da emissão de CO2 e outros poluentes eles vão afetar negativamente os ecossistemas responsáveis pela fotossíntese. O desmatamento, que geralmente está associado ali à expansão urbana, à agricultura e à exploração de petróleo e gás, também vai reduzir a área verde disponível para absorver o CO2 e produzir oxigênio. Além disso, a poluição atmosférica e as mudanças climáticas, elas também vão afetar as condições dos crescimentos das florestas tropicais e dos oceanos, prejudicando a saúde das algas e dos fitoplânctons, né, que vão ser ali basicamente os organismos responsáveis por grande parte do oxigênio atmosférico. Estudos eles estimam que os oceanos eles produzem cerca de 50 a 80% do oxigênio da Terra, sendo o fitoplâncton marinho um dos principais produtores. No entanto, com o aumento da temperatura das águas e a acidificação oceânica, causada pelo excesso de CO2 dissolvido, a gente tem um comprometimento da atividade fotossintética desses organismos. Em resumo, a gente vai entender que as consequências da queima de combustíveis fósseis para o ciclo do oxigênio envolvem não apenas a retirada direta do O2 da atmosfera, mas também a redução da capacidade dos ecossistemas naturais de repô-lo. E esse desequilíbrio ele pode ter impactos cumulativos a longo prazo, afetando a biodiversidade, os padrões climáticos e a estabilidade do sistema terrestre, além de que o aumento do CO2 atmosférico, como resultado indireto desse processo, vai contribuir para o aquecimento global, né, que vai ali retroalimentar os impactos negativos sobre a produção natural do próprio oxigênio. Levando em consideração o que meus colegas falaram anteriormente, nós escolhemos essa matéria do Metrópolis para mostrar como a emissão dos gases que são resultados da queima desses combustíveis fósseis pode elevar o aumento da temperatura e o aquecimento global do nosso planeta. Eu vou ler alguns trechos dessa notícia, mas a gente vai disponibilizar para vocês na íntegra, caso tenham interesse. Concentração de gases de efeito estufa bate novo recorde, afirma a ONU. Estudo da ONU mostra aumento da concentração de gases que causam aquecimento global e o CO2 é responsável por cerca de 64% do aquecimento. Os níveis de gases de efeito estufa na atmosfera alcançaram um novo recorde em 2023, mantendo as previsões de aumento de temperatura nos próximos anos, anunciou na segunda-feira, 28/10, a Organização Meteorológica Mundial, OMM, que é a agência climática da ONU. De acordo com o relatório anual de gases do efeito estufa da OMM, o dióxido de carbono está se acumulando mais rápido na atmosfera do que em qualquer outro período da história humana, tendo aumentado em mais de 10% em apenas 2 décadas. No ano passado, as concentrações médias globais dos gases de efeito estufa, CO2, metano e óxido nitroso, aumentaram em 151%, 265% e 125%, respectivamente, em comparação aos níveis pré-industriais, ou seja, antes de 1750. O CO2 é responsável por cerca de 64% do efeito de aquecimento no clima e provém principalmente da queima de combustíveis fósseis. Então, nessa matéria, vai falar o que levou esse aumento,
tá certo? Que eu vou ler aqui um pouquinho para vocês. Esse crescimento ele foi impulsionado pelas grandes queimadas e uma provável redução na absorção de carbono pelas florestas, em combinação com as altas emissões provocadas pela queima de combustíveis fósseis decorrentes da atividade humana. O aumento de CO2 na atmosfera foi maior do que em 2022, embora tenha sido menor do que o registrado nos 3 anos anteriores, afirmaram os meteorologistas. Por outro lado, enquanto as emissões continuarem, os gases continuarão se acumulando e elevando a temperatura no mundo. Como o CO2 consegue permanecer por muito tempo na atmosfera, os níveis de temperatura já registrados persistirão por décadas, ainda que as emissões sejam reduzidas a zero rapidamente. Então, levando em consideração esse trecho da matéria, a gente percebe o quanto é necessário medidas e providências para mitigar esse problema ambiental. Então, aqui, no decorrer da matéria, vai falar sobre os níveis recordes, tá? E ainda vai falar sobre negociações que se aproximam, sobre o Acordo de Paris, sobre a COP29, enfim. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como a gente pode mitigar aí esse problema ambiental, mas caso vocês queiram ler essa matéria na íntegra, vai ficar disponibilizado no grupo do WhatsApp, tá bem? Então, a queima de combustíveis fósseis é uma das principais causas do aquecimento global e da degradação ambiental, e para enfrentar esse desafio é necessário diversas soluções que precisam ser propostas e implementadas no mundo todo. Na verdade, algumas já são. Do ponto de vista tecnológico, por exemplo, a substituição por fonte de energias renováveis é fundamental. Então, investir ali em energia solar, eólica, de biomassa, permite a geração de eletricidade de forma mais limpa e sustentável e automaticamente reduz a dependência dos combustíveis fósseis. Outra frente importante é a eletrificação dos transportes, substituindo ali os veículos movidos a gasolina e diesel, por exemplo, por carros elétricos, ou até mesmo aqueles com hidrogênio verde. Além disso, o aumento da eficiência energética, tanto em equipamentos industriais quanto em edifícios e redes de distribuição, contribuem ali para reduzir o consumo total de energia, minimizando a necessidade de queima de combustíveis fósseis. Outro ponto importante são tecnologias de captura e armazenamento de carbono, que também têm sido desenvolvidas para capturar o dióxido de carbono antes que ele seja liberado na atmosfera, o que pode ajudar ali a mitigar os impactos de setores que são difíceis de descarbonizar, como as grandes indústrias, por exemplo, tá certo? E também é muito importante falarmos de políticas públicas, né? Então, algumas estratégias, elas são essenciais para mitigar esse problema, como a aplicação de uma taxa de carbono, por exemplo, para penalizar financeiramente as emissões de CO2 e criar um incentivo econômico para que empresas e consumidores busquem alternativas cada vez mais limpas. Da mesma forma, oferecer incentivos para fontes renováveis. Então, criar subsídios e linhas de créditos facilitadas. Ao mesmo tempo, obviamente, eliminar aqueles subsídios para combustíveis fósseis pode acelerar aí essa transição energética e regulamentações, leis ambientais mais rigorosas que imponham limites claros para as emissões de poluentes também são instrumentos importantes para forçar a adoção de práticas mais sustentáveis, ter leis que garantam ali essa sustentabilidade. E não menos importante, as mudanças sociais e culturais, né? Elas têm um papel ali crucial e essencial nesse processo. Incentivar o uso de transporte público, bicicletas, práticas como teletrabalho, o consumo local, para reduzir não apenas as emissões diretas, claro, mas também o impacto ambiental de forma geral, e a educação e conscientização ambiental, que é muito, muito, muito importante. Elas são fundamentais para mobilizar a sociedade e mostrar a importância da redução do uso de combustíveis fósseis e promover ali hábitos de vida mais sustentáveis, né? Então, ter essa mudança de consciência, essa mudança cultural, essa mudança social também é muito importante. E essas soluções combinadas e bem aplicadas vão formar o caminho para uma economia de baixo carbono e um futuro, com certeza, mais equilibrado para o nosso planeta. Então, era isso que a gente queria trazer para vocês. É muito importante que a gente haja dessa forma para que a gente possa diminuir os impactos provocados pela emissão de gases através da queima dos combustíveis fósseis.